tem essas modulações aqui que a gente está falando, né? Então, quando a gente fala da modulação AM, a gente está falando isso, ó, resumindo, né? Que é o que vocês têm de material, isso aqui na verdade é o material que vocês têm lá na plataforma, tá? Então, quando você tem a modulação AM, você tem uma mensagem senoidal, uma portadora, e aqui essa mensagem ela é modulada, né? Modulada na portadora, a amplitude dela. Então, você está vendo aqui que a mensagem ela está aqui, ó, modulando esse cara aqui. Esse tipo de transmissão é aquela que eu falei para vocês. É o AM, qual é? DSB? DSB só, DSB só. Beleza? Aí no caso ali, tipo assim, ele modula a parte de cima e embaixo. Sim, ele faz uma. Não, na verdade é como se fosse um rebatimento, mas na verdade muita gente, uma coisa que a pessoa confunde muito quando fala assim, que essa modulação é DSB. O que significa DSB? Do Sideband. Aí a pessoa acha que tem duas bordas, mas não tem nada a ver, nada a ver. Ela tem dupla banda lateral por causa de quê? A aula passada eu falei. Isso. Portador no meio e mensagem de um lado do outro. Que é, mas é onde a gente está falando, do tempo ou da frequência? Do espectro de frequência. É porque ela tem dupla banda lateral no espectro de frequência, quando você faz o espectro de frequência disso aqui. Não é por causa da amplitude do sinal do tempo, sim por causa do espectro de frequência. E aí na explicação passada nós falamos sobre o DSB-SC e o SSB, que você não consegue, tipo assim, é mais difícil você entender. Se você não entender essa aqui, é difícil você entender as outras duas. Principalmente o SSB, né? O SSB é difícil. Então, entenda isso. Esse aqui é o mais fácil. Então, se você não conseguir entender esse aqui, você não entende mais nenhuma modulação, praticamente. Que essa aqui, que você modula a amplitude da portadora. E essa modulação aqui é que é usada no nosso rádio AM hoje. O rádio AM é essa aqui. Tá? Por que ele é fácil, né? Por que ele é o mais usado? Porque é o mais usado? Que dá para. Porque o modulador dele, para você ver a mensagem, era simples, era só botar um capacitor. Isso, o retificador de nível completo. Que na verdade é o redutor envoltório. A gente consegue fazer uma modulação desse cara muito fácil. Por isso que o rádio no início, quando você quer tudo caro, eletrônica primeira cara, esse rádio é muito barato, porque o demodulador dele é muito simples. Diferente dos outros demoduladores, do FM, dos outros demoduladores, a complexidade da eletrônica dele é maior. Pessoal, o jeito que é modulado o sinal tem que ser padronizado para você desenvolver o equipamento. Né? Você desenvolve um rádio para demodular o sinal, a modulação do sinal tem que ser padronizada, senão não ia funcionar. A demodulação é o deletor de envoltório. Não, mas esse padronizado. Como que é? Vamos supor, uma estação de rádio aí. Você tem um aparelho de rádio e tem que pegar o sinal dessa estação. Isso. E aí tem que ter um demodulador. Isso. E o demodulador não vai funcionar o mesmo para o AMDSB, o SBCC e o Não. Então o sinal então, das rádios tem que ser tudo padronizado. Todos padronizados, são frequências completamente diferentes. Você não sei se você lembra daquela primeira aula que eu dei sobre espectro de frequência. Cada aplicação tem uma faixa. Então, por exemplo, se você está falando de 500, mais ou menos isso, tá? 535 kHz a 1600 kHz é AM, DSB. O PX não, o PX, que é o SSB, ele está de 2 MHz, acho que é 30 MHz. 2 MHz e 30 MHz. Aí é SSB. Ali você vai fazer só SSB. Por exemplo, se você pegar da faixa do canal 4, não sei se é 44, 88, a canal 6 é 88, deve ser de 40, pouco depois do PX. As frequências aqui de cabeça eu não vou saber, tá, gente? Vou dar um juízo dele. Vamos supor, 44 MHz até 88 MHz. É a frequência da TV. Então você vê que tem uma modulação, que é uma modulação que eu não vou falar para vocês, mas é a AM também, que a gente chama de AM-VSB. Você tem ideia? Então nós temos 4 AMs: o AM-VSB, o AM-VSB-C, o AM-SSB e o AM-VSB. O que
que é o AM/DSB? Qual a aplicação que a gente tem hoje de AM/DSB? Rádio que a gente tem AM. Qual a aplicação que a gente tem de AM/SSB? Rádio PX, PX antigo, né? Qual é a aplicação que a gente tem do AM/DSB-C, que vocês conhecem? O canal estéreo do FM, é um AM/DSB-C. Qual é o AM/VSB? Ele é canal de TV, a imagem da televisão analógica. A imagem da televisão analógica usava AM/VSB. O que é o AM/VSB? Na verdade, o AM/VSB ele tenta pegar a facilidade do detetor de envoltório, ele tenta misturar. Qual é o problema do detetor de envoltório? Ele pega fácil e você não precisa sincronizar nada, você não precisa ter sincronismo. Porque o grande problema do AM/DSB e o AM/SC e o AM/SSB é o sincronismo. Você precisa ter uma portadora piloto para você saber que momento, em que lugar você está. Ou seja, é como se você transmitisse junto com o seu sinal alguma coisa que diga qual é a frequência da portadora, para você poder demodular. É como se você precisasse de um demodulador, que a gente chama de demodulador síncrono. Você precisa ter um sincronismo. Diferente do DSB, você não precisa. Se você montar um rádio, como eu falei com vocês, montou um rádio Galena, o Germano, o Diogo Germano, e fizemos e funcionou. Ou seja, não precisa de nada. E aí o que acontece? Isso é uma qualidade do AM/DSB. Só que o AM/DSB ele gasta muita potência, a eficiência dele é muito baixa mesmo. Então a gente queria a facilidade de demodular, mas também não gastar tanta potência. E aí se criou uma modulação chamada de VSB. É como você dá uma escala na televisão, quando a gente partiu para a televisão, aperfeiçoou as duas modulações, a AM/DSB e o SSB, juntou os dois, onde você não precisa do sincronismo e também gasta menos potência. Esse é o AM/VSB. Ele chama de AM Vestigial Band, ou seja, Vestigial VSB, Vestigial Sideband, ou seja, ele pega dupla banda lateral, mas pega um vestígio da banda lateral. Ele chama de vestigial. Ele pega um vestígio. E aí ele consegue demodular o AM pelo detetor frequentório. Então essa uma inteligência que houve aí, alguém teve essa sacada e conseguiu criar um AM que gasta menos potência para poder transmitir a imagem da TV que teoricamente consumiria muito. Né? Tá bom. Então, nesse caso aí, o AM/DSB, né? No mérito do coisa. Então, aqui, ó, lembra do bandrive? Aqui, ó. Essa aqui é a frequência de mensagem, que é uma senoide. Lembrando aquilo que a gente falou. Isso aqui é a portadora. Né? Então, no exemplo que nós demos aqui em sala, essa frequência que nós usamos foi qual? Lembra a frequência? A memória de vocês é vagada. Acho que era um, né? Essa cabeça aí, ela realmente está guardando ele é grande, né? Tem que guardar uma coisa. Essa é uma. E então você vai lembrar também da frequência portadora. Essa já começou a complicar. A primeira já. Vamos lá, faça um pouquinho. Hein, Gabriel? Lembra a frequência? Ué, 1000, né? Era 1000 vezes maior. 1000 vezes. Era 1000 vezes maior. Então a gente colocou aqui, ó, uma frequência de mensagem de 1 e aqui era 1000 vezes. É uma frequência muito alta. Foi o que na verdade é a aplicação que nós usamos aqui no Octavio, né? A gente botou até a frequência aqui, nós temos exemplo aqui, ó. Só que para facilitar a nossa vida, eu botei a portadora só de 200, né? Aqui, ó. Mas já não dá para ver nada, né? Se você vai ver aqui que, na verdade, aquele sinal que nós estamos colocando ali, né? E não tem nada a ver, né? Porque. Vou botar aqui de novo o oceano. Não pus aqui para não ficar. Que aí fecha os gráficos automaticamente. Tá, aqui, ó. Observe que eu botei a portadora do sinal modulado em 1000, porém eu não coloquei outra portadora mesmo, né? Então tá errado aqui. Vamos ver
aqui está 1000, tá vendo? Porém aqui em cima eu não coloquei 1000. Então, observa aqui, ó, portadora de 1000, mensagem de 1. Com a frequência muito alta, ela fica essa coisa rasturada. E a gente vai mostrar aqui, eu vou ver se sexta-feira eu trago o modulador para vocês verem funcionando. A gente transmite um rádio aqui, vocês vão ver isso funcionando, isso aqui desse jeito aqui. Essa senoide, né, você vai ver que isso aqui, ó, que eu botei esse sinal aqui, eu repeti aqui em vermelho. Você vê que ele acompanha a envoltória dessa onda, tá bom? Isso aqui é algo que é o certo. Na verdade, o sinal que existe na prática é esse aqui. Porém, aqui na mochila eu estou fazendo de uma forma didática, visual. Então, eu estou pegando uma frequência, que nesse exemplo que eu dei aqui, de 1 kHz. Estou pegando aqui a portadora, que é de 1 kHz, tá? E aqui eu estou criando o sinal modulado. Olha como é que é o sinal modulado aí. Esse espectro que vocês estão vendo aí é o espectro do sinal modulado. Então nós temos mensagem, portadora e sinal modulado. Por que a banda lateral dupla? Porque nós temos uma frequência que está na frequência, um espectro que está na frequência da portadora, temos um espectro que está na frequência da portadora mais a frequência da mensagem. Então o espectro da mensagem é somado à portadora e formando uma banda lateral, e essa aqui é outro que tem a banda lateral, mas só que eles chamam de banda lateral inferior. Então essa aqui é a banda lateral superior e essa aqui é a banda lateral inferior, e essa aqui é a externa. Então quando você olha esse sinal aqui é uma senoide. Esse sinal aqui é uma senoide. Esse aqui não é uma senoide. O que é aquilo ali? É isso aqui. É isso aí. Quando eu falo daquele espectro, eu estou falando desse sinal. Então, esse espectro aqui é de quem? Lá em cima. Esse espectro aqui é de quem? E esse aqui? O sinal modulado. Entendeu? Então você vê que o sinal modulado pode até parecer muito coisa aqui, mas ele é esse cara aqui. Isso aqui gera um espectro de frequência que é esse cara aqui. Você fala, vou fazer a série de Fourier desse cara aqui, vou fazer a transformada desse aqui. Dá esse espectro aqui. Isso aqui vai aparecer para você. Tá bom? Então apareceu. Isso aí. Se eu tiver, lembrando, se a gente for uma NDSBSC, a gente tira a portadora. Se a gente tiver uma modulação AMSSB, a gente tira uma portadora e uma banda lateral. Semana que vem você lembra? Vamos para baixo? Manda só a mensagem. Só uma mensagem pela portadora. Beleza? Então vamos lá. A gente tem agora o NDSB-SC. Então aqui em inglês, ó. Modulação por amplitude, né? Com dupla banda lateral. Suppressed, né? A gente falou, batendo na cabeça aí, ó. Suppressed curve. Tá quanto, Luiz? Tá quanto jogo? Basicamente, está dando. Pode ver, basicamente. Esse cara foi batizado lá na São Januário. Não tem como. A desgraça do vida dele. Aqui, ó. A
Aí você tem aqui, ó, mensagem, portadora e sinal modulado. Né? Ó, mensagem, portadora e sinal modulado. Então vamos lá na nossa simulação de novo aqui, ó. Isso aqui é um AM DSB. Agora a gente vai rodar um AM DSB, ó. Focusando. Tem que excluir. Deixa eu dar um close aqui. Eu queria deixar os dois. Eu esqueci de apertar o fio. Deixa eu rodar tudo. Eu rodo as duas vezes. Então agora a NDSB, gente, olha, eu falando isso aqui, repetindo muito para vocês não confundirem, tá? Ó, a NDSB, olha a diferença, tá? Cuidado para não cometer esse erro de confundir as duas coisas. Isso aqui não consegue recuperar com o detetor de folclore, certo? Olha lá, na teoria do negócio. AM, mensagem, portadora, e o AM DSB. Você está vendo aqui, ó? Isso acontece lá na NDSB, porque não acontece no AM DSB. Estão vendo o índice de modulação. O que o índice de modulação faz? O que o índice de modulação faz? Ele mostra o quanto acima do zero da mensagem. Perfeito. É tipo um ganho. Então, quando você tem um índice de modulação alto, o que significa o índice de modulação? É a amplitude da portadora dividida pela amplitude da mensagem. Então, quando você tem isso aqui, ó, igual a 2, você vai parecer muito mais uma agora, os dois vão se parecer cada vez mais. Porém, não é a mesma modulação. Ó. Isso aqui é igual a 1, a índice de modulação é igual a 1, elas são muito parecidas, mas não são iguais. Então, cuidado para não confundir. O que aconteceu agora aqui? Ó, eu aumentei o índice de modulação. O que aconteceu? Esse vale aqui, ele praticamente tangenciou agora o zero. Tangenciou o zero. Fica mais parecido, mas não é igual. Ela está tangenciando, ela não tocou, porque aqui a onda sinusoidal, ela cruza o zero. É como se ela modulasse isso aqui. Ó. Isso aqui é a amplitude modulada. Isso aqui é a amplitude modulada do NDSB. Aqui não. A amplitude modulada está por cima. Ó. Ela só fica positiva. Tá? Então, quando eu uso o retificador, eu não tenho problema. Não tem problema. Porém, quando o índice de modulação fica maior do que 1, aí já começa a confundir. Aí ela fica mais parecida com a outra. Isso não pode acontecer. Então, uma modulação AM/DSB não se pode ter índice de modulação superior a 1. Porque se tiver, ó, vai acontecer isso. Ó. Acontece isso aí. Uma sobremodulação. Isso aqui agora eu não consigo mais recuperar. Isso aqui não recebo no rádio. Porque o meu sinal mensagem, ele cruzou o zero aqui, ó. Cruzou o zero. Então isso aqui eu não consigo recuperar mais. Quando eu fizer a retificação, ficará isso aqui, ó. Vai perder bastante mensagem. Você vai distorcer a mensagem. Distorcer a sua mensagem. Beleza? Então, não confunda as duas coisas, tá? Então, esse aqui é o NDSB, tá? Então, o que acontece no NDSB? Vamos supor que, agora eu estou falando na linha de espectro. Toda vez que eu estou mostrando o espectro aqui, eu mostro normalmente o espectro de uma sinusoidal.
Porém, vamos supor que fosse a onda quadrada, né? Eu mostrei na aula passada a onda quadrada, lembra que eu mostrei a onda quadrada? O espectro da onda quadrada com os harmônicos ímpares. Mostrei isso aqui na aula passada. Como ficaria? Isso aqui seria muito parecido com uma onda quadrada. Ou seja, você tem o espectro da onda quadrada, ela vai ter harmônicos, né? Ímpares, né? É infinito, né? A onda quadrada. Isso aqui é um desenho, um esboço de um desenho de um espectro de um sinal. Pode ser a sua voz, por exemplo. Uma suposição, uma fotografia de um espectro. Tá certo? Eu tenho a portadora, tenho o espectro. Quando eu faço a modulação AM DSBC, o que acontece? Eu pego isso aqui na portadora e repito. Certo? E rebato. Quando eu rebato, ele tem dupla banda lateral. Ele tem a banda lateral upper, que é a banda lateral superior, e a banda lateral low, que é a banda lateral inferior. Se eu colocar uma portadora aqui, o que ela vira? Vira uma AM DSB. É a minha mensagem, minha portadora, porém eu tenho uma portadora aqui, aí vira uma AM DSB. Sem essa portadora, ela é o quê? Uma AM DSBC. E se eu tiver esse cara aqui? Um AM SSB. Entendeu? Vou. Então, essa modulação aqui é o quê? SC. AM DSB SC. Porque não tem computador. Surprise carrier. Portadora subindo. Portadora SC. Portadora subindo. Então não tem computador. Quando você fala não tem computador, cuidado com esse caminho. A gente fala assim, caraca, não tem computador. Como é que ele está dizendo que não tem computador? Tem computador. Ele tem computador. Ele está na frequência da computadora. É como se tivesse computador. Ele está em cima da frequência da computadora. A computadora está aqui, ó. Ele tem uma parte do sinal dele, o zero dele aqui, ó. Está na frequência da computadora. Ele é o zero dele aqui é um dos espectros. Faz parte do espectro da computadora. Beleza? Então isso aqui é uma AM DSB SC. Se eu corto esse cara aqui, ó, uma portadora, esse cara passa a ser o quê? Continua sendo DSBC. Não é mais uma AM DSBC, é o quê? DSB. Porque agora ele tem uma portadora. O que você fala assim? Agora ele tem uma portadora. Tem que tomar cuidado com isso. Até quando eu falo, eu acabo confundindo. Não é porque ele tem uma portadora. Ele tem um sinal na frequência. Ele tem um espectro na frequência da portadora. Ele tem um pauzinho, ou seja, ele tem um sinal forte na frequência da portadora. Então não significa que aqui eu não tenho a portadora. É como se você. Está vendo isso aqui? Esse valor aqui, está em que frequência? Esse valor aqui, se você pegar. Ele está na frequência. Mas ele faz parte. É o sinal da portadora ou ele é o sinal do próprio mensagem? Da própria mensagem. Então, no final das contas, eu tenho portador. Porém, eu não tenho um sinal na frequência exatamente da portadora que seja da portadora. Você entendeu? E quando eu faço o AM DSBC, eu faço o SSB,
papel aqui, né? Vou botar no celular. Quando eu faço isso aqui, eu tenho o quê? USB. Single Side Band. USB. Tem portador? Tem portador. Porém, eu não tenho um sinal no espectral na frequência portadora da portadora. Mas tem uma frequência na frequência portadora da mensagem, que foi modulada. Entendeu? Então, na verdade, aqui ó, é o zero. Então, o que nós estamos fazendo? Não sei se vocês entenderam o processo de modulação. O que o processo de modulação faz? Ele pega esse espectro e desloca ele para onde? Frequência portadora. Ele faz um deslocamento. Por quê? Quando eu falo aqui, quando o Luiz fala, quando o Ramon fala, o Gabriel fala, cada um de nós vai ter um espectro. Vamos supor que o meu seja esse. Mas também tem banda de dados. O Gabriel tem esse. Ele está falando uma coisa que tem um banda assim. Está vendo que está todo mundo aqui na mesma frequência? Ó, esse cara está na mesma frequência que esse. Todos nós aqui estamos falando, e você está me ouvindo, você está vendo, todos nós estamos na mesma frequência. Porque nós estamos falando juntos. Se todo mundo falasse junto, se todo mundo transmitisse todo mundo na mesma frequência, então você não viria, porque seriam várias rádios misturadas. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o Ramon e colocar ele num canal de frequência diferente da minha. Entendeu? E esse processo que eu jogo o Ramon para uma frequência diferente da minha se chama modulação. Então lá o Ramon tem que fazer um processo inverso, que é a demodulação. Então, na verdade, a modulação não é nada mais, nada menos que deslocar o meu sinal, que eu estou aqui, para uma frequência muito mais alta, que é o processo de modulação, e depois na verdade é vamos supor assim, como se eu codificasse, e só você tivesse o desencriptador disso, né? Se você tivesse o demodulador, o desencriptador disso aí, tá? Como se o criptográfico mandasse um sinal criptografado num bolo de sinal e só você tivesse essa chave de criptografia. Entendeu? Só que você está falando de sinal analógico. Então, na verdade, eu estou mandando a modulação nada mais é do que um deslocamento para o seu sinal, mensagem, para uma frequência que ninguém pode usar. Então, lá na tela, ela determina quais são as frequências para aquele tipo de aplicação. Tipo de modulador que tem. Então, por exemplo, tem a faixa do AM/DSB, existe a faixa do AM/DSB-C, existe a faixa do AM/SSB. Existe a faixa do rádio PX, existe a faixa da televisão, existe a faixa da telefonia celular, cada um tem uma modulação diferente. Mas o processo é esse, nada mais é do que esse. Eu gosto de utilizar o AM, uma coisa que é mais fácil de você entender e visualizar, porque o espectro, por exemplo, se você pegar o espectro do sinal mensagem, do sinal modulado do AM/FM, ele não tem nada a ver com isso aqui. É uma misturada, um borro, uma borrada. Se você pegar o sinal do celular, é outro tipo de modulação, também tem tudo borrado. É um sinal digital, tem que estar, é completamente borrado. O AM não, ele é muito claro. O que é isso? Você vê isso aqui, vê isso aqui. Você consegue ver isso aqui. Coisa que você não consegue ver em nenhuma outra modulação. Não consegue. A modulação vai existir. A modulação